O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. É aqui, gente, é na Rádio Unimontes, na 101,1 FM. E eu sou Ariane Galdino, sua anfitriã nessa jornada empreendedora. E o nosso programa tem o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Cris Joyce e da Voi Comunicações. E hoje nós temos uma pessoa aqui, gente, muito especial, que é a Gilzirene Oliveira, que há muito trabalha como consultora, como coaching. E vamos conversar com ela hoje, essa mulher que também é palestrante, professora universitária, cria da Unimontes, viu? Especialista em gestão de negócios e desenvolvimento de carreiras e lideranças. Administradora pós-graduada em gestão estratégica também pela Unimontes e mestre em ciência da informação pela UFMG. Viram aí, né? Empreendedores e empreendedoras. Aqui hoje o negócio vai ser quente, muita dica bacana. Vamos aprofundar um pouquinho nas questões de gestão estratégica e ela está conosco aqui. Seja bem-vinda, Gilzi. Tudo bem, Ari? Tudo bem? Obrigada. Olá, ouvintes, né? Espero que hoje nós tenhamos aí uma conversa muito produtiva e que possamos ajudar muitos empreendedores que estão nos ouvindo agora. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, porque você me ajudou muito tempo, né? Porque a Gilze, gente, foi minha mentora um tempo e me ajudou muito a entender as rotinas dentro do negócio, as rotinas administrativas, fluxo de caixa, para que servia esse tal desse DRE. Então, assim, para mim foi uma luz que veio e que me ajudou a desenvolver depois em muitas outras coisas. Então, fiquem ligados aí, porque com certeza para vocês também vai ser muito útil. E nós já vamos conversar, viu, Gilson? Já vamos começar com uma pergunta para a gente entender como que essa gestão estratégica ela pode impactar diretamente o sucesso de empreendedor. Então eu queria que você compartilhasse já com a gente algumas estratégias chaves que os empreendedores eles podem adotar para poder desenvolver ou implementar planos estratégicos que sejam mais eficazes em seus negócios. Ari, é muito importante, né, que todo empreendedor que ele planeje seu negócio, que ele faça um planejamento. E sem planejamento, a gente pode até conseguir algum sucesso, né? Mas as chances diminuem. E o planejamento estratégico, ele é fundamental, porque ele é um planejamento de longo prazo, ele é um planejamento macro, ele é um planejamento que me ajuda a enxergar a organização, a empresa, né? Independente do tamanho dela, como um todo, e pensar estratégias para o negócio crescer e se perenizar no mercado. Então é muito importante, por exemplo, que o empreendedor ele consiga fazer uma análise do ambiente onde a empresa dele está inserida, né? Fazer uma análise do ambiente interno e externo, entender quais são as fortalezas que ele tem dentro do negócio dele, entender quais são as fraquezas que ele precisa melhorar dentro do negócio dele, entender o que tem de oportunidade no mercado, naquele contexto atual que ele está inserido, né? O que tem de ameaças, de desafios que ele precisa superar, traçar um planejamento em cima disso, o que ele vai fazer para aproveitar as fortalezas que ele tem, para aproveitar as oportunidades do mercado, para superar as fraquezas que ele tem e para superar os desafios que o mercado oferece, pensando sempre a longo prazo, de forma macro, envolvendo todos da equipe, se for possível, né? Estratégia, ela tem que ser pensada, ela tem que ser estruturada, ela tem que ser intencional. Não adianta a gente gerenciar um negócio sem planejamento e sem gestão intencional, né? Pensando em todas as áreas da organização. É importante ele ter objetivos claros, bem definidos, baseado nessa análise que ele fez e traçar ações que consigam alcançar esses objetivos. Apesar de que muita gente às vezes pensa que planejamento estratégico são para grandes empresas, todas as empresas de todos os tamanhos podem e devem fazer, né? Aprender sobre isso e praticar. Pois é, e isso é importante porque às vezes as pessoas, nesse momento que a gente está vivendo, de coisas rápidas, né, de simultaneidade, às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? E aí tem empresa que abre sem planejamento. Ela abre a porta, vou vender, né, vou ter sucesso.
E não é por aí, né? Então, assim, você já tem que abrir essa empresa com um plano traçado, né? E eu queria, porque você falou de prazo na sua resposta. Você falou prazo, exatamente isso, né? Que tem um prazo. E eu queria que você só extrapolasse um pouquinho mais essa questão do prazo, sabe? Para as pessoas entenderem que não é do dia para a noite, né? Sim. O ideal, né? O cenário ideal de quando você vai abrir um negócio é que você faça um plano de negócios, que é diferente de plano estratégico. Né? Um plano de negócios onde você vai avaliar a viabilidade do seu negócio. É o ideal. A maioria não faz, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa no próprio site do Sebrae, tem uma ferramenta gratuita chamada PMBOK, que você pode acessar e fazer seu plano de negócio, né? A gente tem também no site do Sebrae, também tem o Business Canvas, que é uma outra ferramenta que você pode utilizar para planejar o seu negócio. E você lembrar que um negócio, para que ele possa se fortalecer no mercado e dar resultado, como você mesma disse, não é do dia para a noite, né? Às vezes é 1 ano, 2 anos. E o empreendedor, quando começa o negócio, ele tem que saber que ele tem que se capitalizar para abrir aquele negócio, para sustentar aquele negócio durante um tempo, até que aquele mercado responda às investidas do empreendedor, né? E o negócio dê resultado, dê lucro, e ele possa viver do rendimento do negócio dele. Bacana, porque às vezes, né, gente, o empreendedor abre o negócio já abre assim com um tom de sucesso, porque isso é maravilhoso, né? Você já pensa, você abre a porta, já vende, as pessoas te procuram, sua marca já começa a ganhar posicionamento no mercado, mas aí o que acontece? O dinheiro entra e sai na mesma rapidez, não é? Então, assim, vale essa dica de se preocupar com esse dinheiro que entra, de saber desse dinheiro o que você tem que reinvestir e o que está ali para pagar suas contas e o que está ali para te dar um tempo médio ali de fluxo de caixa, não é verdade? Verdade. Ainda ontem eu falava com os meus alunos que quando você vai abrir um negócio, além de você ter o dinheiro necessário, né, para equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, o que for, né, que você a mercadoria, você precisa ter o capital de giro, que é o valor que você precisa ter em caixa para sustentar o seu negócio até que seus clientes comecem a pagar. Você não vende tudo à vista, né? Às vezes você vai vender a prazo. Você tem uma meta, deveria ter uma meta do que você precisa vender todo mês para cobrir os custos que você tem básicos do seu negócio, que a gente chama ali, né, do ponto de equilíbrio, né? O que eu vou gastar e o que vai entrar na minha empresa de dinheiro para pelo menos eu conseguir pagar as contas, né? Quando eu estou no ponto de equilíbrio eu ainda não tenho lucro, mas eu pelo menos estou pagando tudo. Lembrando que a retirada pro labore do sócio, ou seja, o salário de quem trabalha na empresa, do dono que está ali, que está trabalhando, que tem que ter um salário, isso também entra como despesa, né, fixa, né? Tem que ser coberta ali pela receita do mês. Então isso tudo são cálculos que deveriam ser feitos e levados em consideração ao abrir um negócio. E esse ponto de equilíbrio, ele é muito importante, né, que a gente visualize. E às vezes, assim, eu converso com muitos empreendedores, né, eu fico muito, assim, nos meios de empreendedores, nessas redes, nos grupos, e eu percebo que tem uma galera que não compreende a importância do ponto de equilíbrio. E às vezes eles gastam além do que eles podem gastar ou fazem compromissos além do que podem ter. Não observam, por exemplo, igual você falou, do recebimento, né? E desse prazo. Então, assim, por exemplo, eu estou lá no meu negócio, eu divido em até 10 vezes. Mas eu vou dividir em até 10 vezes se eu tiver um recurso, um fundo de caixa para trabalhar isso. Porque você pensa eu dividir em 10 vezes. Como é que esse dinheiro vai entrar? E se a minha compra, a compra que eu faço, meu estoque, ela me der um prazo máximo de 20, 40, 60, 80 dias, né? Ou seja, eu mal extrapolo 3 meses para ter que pagar os meus fornecedores. Como que eu vendo em 10 para receber? E aí dá uma confusão danada e vem o tal dos adiantamentos do cartão, porque hoje não tem jeito, né, gente? 100% que a gente vende 85%. E olhe lá, depende da realidade de cada um, mas geralmente dessa realidade do varejo é o que a gente tem visto, esse percentual aí, entre 80% e 85% no cartão de crédito. E aí você acaba adiantando e você perde aí um valor de juros, né, um percentual que você precisa pagar para a operadora financeira para poder obter seu dinheiro. Até isso é importante, não é, Gilze? Exatamente. A maioria não, mas um grande percentual de micro e pequena empresa, eles não fazem uma gestão financeira adequada do negócio, né? Não tem conhecimento dos números, e gestão financeira não é só ter controle dos números, né?
Você ter controle e você ter ali, fazer análises para tomar decisões em cima dos números. Então, primeiro que as micro e pequenas empresas não fazem muito controle nem muita gestão financeira. E não tem conhecimento, né, muito dessa área. Então, é algo aí que vale a pena investir no conhecimento na área financeira. Você falou um conceito importantíssimo, que é o conceito de capital de giro, justamente essa diferença entre o prazo de recebimento e o prazo de pagamento. Essa diferença do exemplo que você deu, né, se você paga seus fornecedores em 3 meses e você dá 10 meses para seu cliente pagar, você está financiando seu cliente em 7 meses. Para financiar o cliente, você tem que ter dinheiro. Não é? Se você não tiver dinheiro, essa conta não vai fechar. Não vai fechar. Então, isso aí são conceitos importantes que o pequeno empreendedor ele precisa ter para que ele consiga fazer com que ele tenha mais resultado financeiro e mais sucesso no negócio. E você que trabalha como consultora e colabora para que essas questões sejam desenvolvidas e resolvidas dentro dos negócios, você tem percebido que tem havido aí uma rápida evolução do mercado e das tecnologias, né? Então, assim, como é que os empreendedores podem se manter atualizados e adaptar suas estratégias de negócios para permanecerem competitivos nesse mercado? Então, empreendedor, ele não deve parar de estudar nunca, né? Ele vai estudar para abrir um negócio, porque para abrir um negócio eu estudo o mercado, eu estudo minha clientela, meus concorrentes, meu produto em si, meu negócio em si, né? Eu preciso entender de gestão, então eu vou estudar sobre gestão, eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender de liderança. Então, é um estudo para sempre, né? É um estudo que nunca vai acabar. E, além disso, eu preciso estar conectada com o que acontece no mercado, com o que acontece na economia, com o que acontece na sociedade, com o que acontece com outros empreendedores. Eu preciso de participar de eventos, de participar de grupos de discussão, né? De estar com outros empreendedores, né? E estar próxima. Às vezes feiras, né? Feiras que tem relacionado ali ao seu setor, dá uma viajadinha. Eu mesma tenho uma mania, assim, quando eu viajo com o Léo para as feiras de negócios, às vezes a gente viaja, como a gente tem loja em shopping, então a gente, além de viajar, ainda dá uma rodada nos shoppings para dar uma olhada nas vitrines das lojas, como é que essas vitrines estão, e se está muito diferente do que a gente tem para oferecer no mercado. Né? O empreendedor ele precisa ser um curioso nato, né? Ele precisa ser um pesquisador, ele precisa ser um investigador, ele tem que estar a par, ele tem que estar o tempo inteiro atento, observando, né? Avaliando tendências, até para poder aprimorar essa visão dele de mercado e de negócio. Isso que você disse, né? Eu tenho que sair da minha bolha, romper a minha bolha, não achar que eu sei tudo, independente da minha experiência, do tanto de tempo que eu estou aí empreendendo, né? Mas eu preciso estar atualizado, manter atualizado, eu preciso ler. Leitura é muito importante, né? Não só ler livros, mas ler matérias, ler artigos, estar informado e conversar com as pessoas com a intenção, de forma intencional, de me informar, de me atualizar, para acompanhar, porque a gente não está nem no mundo VUCA mais, né? Depois a gente pode, a gente já tem o mundo BANI, aí, que é um mundo mais incerto, né? As coisas mudam muito rápido, nós estamos num momento aí de constantes adaptações, né? A tecnologia cada dia mais nova e acirrada, então a gente precisa estar inteirado disso tudo para acompanhar, para que o nosso negócio também tenha inovação e responda às demandas do mercado. Pois é, eu ia até te falar para você trazer para nós essas abordagens, falar sobre os recursos, né, que você recomenda para que nós, empreendedores, possamos acompanhar as mudanças no cenário nacional. Mas você já falou isso aí. Mas eu queria, então, já que você falou do mundo VUCA e BANI, eu queria só que você desse uma palhinha sobre o que é o mundo BANI, o mundo VUCA, porque as pessoas, às vezes, elas ainda não estão, não são conhecedoras dessas teorias, que eu acho que está super atual e tem super a ver com a gente, e o empreendedor tem que entender desses termos aí também, porque vão chegar. É o negócio das soft skills, da hard skills, né? Que de 3 anos para cá a coisa ficou tão mais falada. E hoje não tem como, qualquer evento que você vai, às vezes o palestrante, alguém tá ali e fala sobre isso, ele não vai parar para te explicar o que é hard skill, o que é soft skill. Vai falar, hard skill é você ter a técnica do negócio, você saber evoluir com a função. Habilidades técnicas. Né, habilidades técnicas. E a soft skills está justamente relacionada às questões comportamentais, habilidades comportamentais, não é? Exatamente. Que é assim, a gente já dá informação, já explica o negócio. Aí eu queria que você desse uma palhinha pra gente sobre isso. Graças a Deus que a gente tem o Google,
Todo mundo pode dar um Google para saber o que é mundo VUCA, o que é o mundo Bunny, o que é hard skills, o que é soft skills. Mas, resumidamente, né, quando a gente fala a gente vai contratar alguém, quando a gente está montando uma equipe, é importante a gente estar atento não só às habilidades técnicas que essa pessoa tem, né, os conhecimentos técnicos que compõem as necessidades dele para aquela vaga, mas também estar atento aos comportamentos que ele precisa ter, né, aos conhecimentos que ele precisa ter para que ele possa compor aquela vaga. A gente costuma dizer no nosso meio que a gente contrata por habilidades técnicas e demite por habilidades comportamentais, né? Não adianta eu ter uma pessoa que entende na minha equipe da parte técnica do meu trabalho, se essa pessoa não é boa de liderança, se ela não tem comunicação, se ela não é boa de relacionamento, que são as soft skills, né? Se ela não é boa para gerir o tempo dela, se ela não é produtiva. Então, isso é uma questão importante para a gente se atentar na gestão das pessoas da nossa equipe. E a outra questão que você disse, né, quando a gente fala de mundo VUCA e mundo Bunny, a gente está falando de um mundo incerto, com a velocidade da informação, né? A gente lê na literatura que nós somos na era da informação, eu falo que a gente já passou da era da informação, né? Já está distante. Então, assim, a gente está aí com velocidade de informação muito grande, né? O volume de informação que a gente tem acesso hoje é muito maior do que a gente tinha há 10 anos atrás, por exemplo, né? Então a gente tem uma velocidade de mudança muito grande, as coisas mudam muito rápido, que às vezes nem dá para acompanhar tudo. A gente está num mundo que é frágil, num mundo que é volátil, né? Que é incerto. E é nesse mundo de incerteza, de volatilidade, de muita informação, de velocidade de mudança grande que a gente precisa atuar. Por isso que eu digo que a palavra-chave hoje, não só para os empreendedores, mas também para os líderes, é adaptabilidade. É minha capacidade de me adaptar e de acompanhar as mudanças. Verdade. E outra coisa, né, Gilze, a gente também tem que preocupar com o nosso olhar com relação às informações que a gente busca, ao conhecimento, e se ater também à questão local, não é? Como que anda a nossa micro-regional? Então, assim, eu preciso me informar a respeito da minha região. Então, tem as publicações locais, valorizem, gente, aí as publicações locais, valorizem aí uma rádio como a Unimontes, a 101,1, que tem o cerne aí, né, como notícia, informação, que traz aí questões relacionadas à cultura, porque muitas vezes a gente está ligado muito no cenário nacional, no macro, e esquece da microeconomia, da nossa regional, que como que ela anda, o que ela tem para oferecer, e esquece de estar aqui dentro também desse mundo aqui das informações, não é? E aí, você falou sobre essa questão das empresas estarem sempre atentas e que às vezes contrata pelas capacidades técnicas, mas demite por conta das habilidades comportamentais. Então, tem uma maneira da gente conseguir melhorar essa questão dentro dos negócios, né? Porque muitas vezes, no que diz a respeito do desenvolvimento de carreiras e lideranças, às vezes os líderes não compreendem que não basta só ele trabalhar as capacidades, as lideranças dele. A equipe também tem que ser trabalhada e ela tem que ser colocada nesse caminho de estar antenada, não é isso? E aí, nesse contexto, na sua opinião, inclusive, né, de quanto tempo de carreira, Gil? Eu só falo mais de 20 anos, não falo mais, não conto mais não. Não conta mais, agora, né? É só mais de 20 anos. Pois é, mais de 20 anos de carreira. Na sua opinião, quais são as habilidades, as competências que são mais valorizadas hoje? E como é que os empreendedores, eles podem desenvolver essas habilidades em si e também, principalmente, nas equipes? Pronto, as habilidades e competências hoje, né, a gente precisa, como eu disse, a primeira que eu ressalto é a adaptabilidade. Essa capacidade de se adaptar, de acompanhar as mudanças, né, até pela realidade que a gente está inserido hoje. A outra questão é comunicação. Como a gente precisa de comunicação? Não é? Como a gente precisa saber se comunicar, né, com o liderado ou com os nossos líderes, né, com a equipe, com os nossos parceiros, com o nosso cliente, né? E quando eu falo de comunicação, eu estou dizendo de tudo, inclusive da parte de marketing, da comunicação que o marketing faz para atingir a minha clientela, né, para atingir meu público-alvo. Então, comunicação é algo que é uma habilidade que a gente precisa aprimorar e estudar e estar cada vez melhor nela. Uma outra que eu destaco é relacionamento. E aí, quando a gente fala de relacionamento, a gente pode esticar aí para falar de network, né? De relacionamento com parceiros, de construir relações. E a gente precisa ser bom de gente. Nós somos gente, lidando com gente, com cliente que é gente, com funcionário que é gente, com chefe que é gente. Nós temos que ser bom de gente. Se a gente não for bom de gente, não vai para frente o nosso negócio.
E tem gente que tem pessoas, né, que vão empreender e às vezes até numa área técnica, numa área mais tecnológica, enfim. E falam, porque eu não gosto muito de gente. Não vai ter jeito. Então pense. Não tem, acho que nem se você for pro espaço, que lá no espaço também já tem gente. Não tem como, né? Então você precisa ser bom de relacionamento, né? Ser bom de resolver conflito, ser bom de negociação. E quando eu digo negociação, não é só negociação para vender, né? É a negociação de resolução de problemas. Nós, empreendedores, somos resolvedores de problemas. E quando a gente fala de resolver problema, a gente está falando de lidar com o conflito todos os dias. De lidar com problema todos os dias, né? E dê graças a Deus que você tem problema, porque senão não precisava de você. Não é? Pra poder resolver. Pra sanar as dores do mercado. Exatamente. Se não tivesse problema, seu negócio não existia, porque seu negócio existe para atender e sanar as dores de um mercado, como você diz. Então, uma outra habilidade importante é de relacionamento, de gestão de conflito. Liderança, acho que não precisa nem, né, falar. A gente precisa ser bom de gerir pessoas, eu costumo dar um conceito de liderança que eu gosto muito, né? Que líder é aquele que faz com que os outros façam o que tem que ser feito para alcançar o objetivo da organização. Então, eu preciso ser bom de influenciar as pessoas, de fazer com que elas avancem, com que elas tirar o melhor das pessoas para que elas entreguem o resultado que precisa ser entregue, né? E acho que são essas as principais, assim, se eu pudesse destacar, acho que são as principais aí que a gente pode... E aí eu tenho algumas questões para te perguntar essa resposta que você deu. Mas como você já acabou de falar da liderança, eu acho tão importante a gente, às vezes, extrapolar um pouquinho essa questão do líder, porque não é nem o líder conseguir que as pessoas façam aquilo que tem que ser feito, né? Mas a gente fala muito de inspiração. E aí tem uma galera que fala assim, vem a modinha da inspiração. Mas não é que é a modinha da inspiração, é porque a gente tem gerações aí no mercado que são muito diferentes, não é? E que estão aí trabalhando e cada uma tem os seus conceitos de vida. Então, assim, qual que é a importância do líder ele inspirar? Dele realmente inspirar. O que é um líder inspirar? Um líder, ele tem que ser exemplo. Um líder inspirador, uma liderança inspiradora é uma liderança exemplo, né? Eu costumo dizer também que ser líder não é fácil. A liderança é um pouco solitária. Nem tudo que você pensa você pode estar, né, falando e compartilhando. Você tem necessidades, por isso que é bom a gente ter contato com outros líderes para essa troca de experiência. E essa liderança inspiradora, e aí você tocou num assunto importantíssimo que está muito em alta agora, que é essa diferença geracional que existe nas equipes e que a gente precisa, enquanto líder, conhecer pessoas, entender as necessidades de cada um, né? A forma como a gente motiva e inspira uma geração não é como a gente motiva e inspira uma outra geração. Então, o que essas gerações precisam, desejam, querem? O que as pessoas necessitam e que eu posso oferecer? Como é que eu posso ser exemplo para as gerações que estão aí? Né? Independente se são pessoas mais velhas ou mais novas do que eu. O que motiva as pessoas? O que faz com que elas, né, se levantem e vão trabalhar todos os dias. Então eu preciso conhecer as pessoas, conhecer suas necessidades, seus desejos, para que eu possa ser aquele líder que carrega, né, que vá à frente e que inspira. Geralmente a gente inspira quando a gente é exemplo, né, para o outro, quando as pessoas ficam, fulano me inspira muito, fulano para mim, eu queria ser como fulano. Esse querer ser é porque a gente está cuidando do que a gente está fazendo. Então, se capacitar, fazer bem o seu trabalho e lembrar que você que é líder, você é modelo. Realmente você vai ter que se preocupar com a sua imagem, com a sua postura, com a sua fala, com o seu comportamento, com os seus conhecimentos, né? Professores são exemplos, líderes são exemplos, pais e mães são exemplos, né? A gente não preocupa com o modelo que a gente está passando para os nossos filhos, a mesma questão para os nossos colaboradores, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. E sustentar, né? Porque ainda tem isso, né? Você precisa sustentar, então por isso que tem que ser algo bem real. Nós somos reais, esse negócio de sair de casa, vestir uma máscarazinha para você ir para o ambiente, sai do outro ambiente, veste outra máscarazinha e vai para outro ambiente. Acho que esse negócio está bem demodê para a atualidade, né? Então deixa de... não serve mais, né, para os tempos atuais. E a gente não consegue sustentar muito tempo quem a gente não é. Por isso que é importante como líder eu ser de verdade e se meu comportamento não é inspirador, eu mudar de verdade o meu comportamento para que eu possa inspirar, né? Eu mudar de verdade a minha realidade. Eu preciso melhorar enquanto pessoa. Isso faz todo sentido. Teve mais uma coisa que você falou a respeito da comunicação,
Que me fez lembrar aqui que você é professora. Há quantos anos que você dá aula? Eu sou professora desde 2007. Desde 2007. Então é muito tempo. E você dá aula nos cursos? Eu dou aula para os cursos de administração e engenharia. Posso falar a faculdade? Pode. Na Unifipmoc. Maravilhoso. E eu queria te perguntar o seguinte, você como professora acadêmica, como é que você vê essa geração aí? Essa geração que provavelmente você vai ter muitos acadêmicos que já estão no mercado, né? E você vai ter outros acadêmicos que estão aspirando a ir para o mercado. Alguns como empreendedores, outros como intraempreendedores, ou seja, que estão mirando empresas para trabalharem para essas empresas, ou estão mirando concursos públicos, né, para estarem aí, para trabalharem como concursados, né? E eu queria que você me falasse um pouco assim da sua prática na sala de aula. Como é que você vê essas gerações? O que você percebe dessa geração? E como tem tempo que você dá aula, você percebe assim, nossa, quando eu dava aula em 2007 até 2010, era assim. E aí depois ficou assim. Fala pra gente um pouquinho, que essa prática... Por que eu toco sempre nesse ponto? Essa prática ela é interessante para que o empreendedor e os aspirantes a empreender escutem e compreendam que isso deve ser olhado. Nós devemos olhar para essas gerações para que a gente possa calibrar a nossa liderança. Exatamente, essa palavra calibrar caiu muito bem, inclusive. Na verdade, é óbvio que as gerações mudam, né? O meu aluno de 2007 não é o meu aluno de 2024. Mas você sabe que eu escuto muito assim, porque na minha época não era assim. Agora hoje, olha aí como é que é, olha aí como é que tá. Então você vê que tem uma galera que não tem esse filtro. Exato. E aí, assim, eu gosto muito desse assunto, inclusive, discuto muito com os meus alunos também, e eles também percebem e sentem isso, porque eu tenho alunos que são novos, empreendedores, mas que são novos, mas empreendem. E tem na empresa deles pessoas de diversas gerações diferentes. Então também é um anseio desse jovem de hoje entender como trabalhar essas diferentes gerações, né? Isso é muito legal. Eles estão interessados em aprender como lidar com isso. Eles não estão descartando o mais velho nem o mais novo do que eles também, né? Então eu tenho alunos de várias idades, de 17 a 50 anos, né? Na sala de aula. Que é uma outra coisa interessante, né, Gils? Porque às vezes as pessoas acham que quem está na sala de aula... Eu também tive a oportunidade de ser professora por 8 anos e eu tive alunos na faixa de 54, 56 anos, não é? E as pessoas acham que a faculdade às vezes também é um espaço só da galera jovem, né? Ainda bem que isso já mudou, né? A faculdade é o espaço de quem quer estudar. Independente da idade, né? Então, se você sempre pode começar, sempre é tempo de começar. Tá vivo, é tempo de começar, né? Mas, voltando à sua pergunta, quando você fala sobre essa diferença, né? E eu escuto também isso, e muitas vezes a gente também fala, né? No nosso tempo, o saudosismo, ele é prática nossa, né? Quem é mais velho sempre vai achar que a nossa época era melhor. E nós, enquanto empreendedores e enquanto recrutadores, precisamos mudar esse olhar. Em que sentido? O que eu posso aproveitar de bom de cada uma das gerações? Então, a forma como eu seleciono hoje, quando eu vou selecionar para os meus clientes, né, de consultoria, quando eu faço um trabalho de seleção, que eu vou olhar, eu não posso mais olhar aquele currículo, aquela entrevista com o mesmo olhar que eu olhava 10, 20 anos atrás. Porque é uma geração diferente. Então, o que me indicava antigamente que essa pessoa é uma pessoa desinteressada pelo trabalho, hoje não quer dizer, né, que ela é desinteressada. O comportamento que eu observava num candidato há um tempo atrás, hoje é diferente. Então, é importante eu conhecer a geração. A gente tem que dar chance para as pessoas mostrarem quem elas são e o que elas vieram fazer. A gente precisa diminuir o nosso julgamento, e é um desafio enorme, e é um desafio diário, né? Diminuir o nosso julgamento com relação aos nossos colaboradores, para entender, e aí veio uma palavrinha que eu não falei na hora que você perguntou dos comportamentos lá, que é importantíssimo, que se chama empatia. Que é dificílimo da gente praticar, mas que é fundamental se eu quero ser um bom gestor. Não tem que ser bonzinho, não é isso. Mas eu preciso me colocar no lugar do outro, que também eu acredito que não existe isso, você de colocar 100% no lugar do outro, mas eu preciso fazer esse exercício para entender e conseguir tirar o melhor proveito daquele profissional de 18 anos, ou de 20, ou de 30, ou de 40, ou de 50, né? O que ele tem para oferecer e quais as competências que lhe faltam que eu posso com treinamento, com desenvolvimento, com capacitação, com mentoria, com coach. O que eu posso fazer para completar e para ajudar aquela pessoa a tirar o melhor dela, né?
Maravilhoso, é isso aí, gente. Vocês estão vendo que o papo tá muito interessante, né? Então agora nós vamos fazer aquele breakzinho para entrar aquelas músicas maravilhosas que o Paulo, o nosso querido radialista, tem uma seleção linda aqui pra gente. Então vocês vão curtir aí uma boa música, mas a gente já volta. É rapidinho, é só um intervalo, a gente já volta pro nosso segundo bloco. Eu quero aproveitar para agradecer o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Voe Comunicações, a empresa da nossa querida Vanessa, minha fiel escudeira, que está aqui comigo mais um dia para que a gente possa fazer desse programa o melhor programa para você ouvinte. Então curta aí as músicas da Rádio Unimontes e a gente já volta. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos agora com o nosso segundo bloco aqui do Empreendedor em Ação. Já volto agradecendo os nossos apoios novamente, da Fadenor, da Voe Comunicações, da Cris Joias, da Classic, e te convido a seguir o nosso canal lá no YouTube, Empreendedor em Ação. Lá, se você perder o programa aqui hoje, não conseguir assistir o programa todo, pode dar uma passadinha no canal, que esse programa fica disponível para que você possa escutá-lo na íntegra, tá bom? E daqui a um tempinho também vamos ter também as imagens aqui do estúdio, vamos fazer lá um podcast bonitinho para vocês também terem uma noção do que acontece aqui nos bastidores. Então sigam o nosso canal no YouTube e a gente também tem um e-mail para comunicação, que é o empreendedoremeação@gmail.com. Tem sugestão? Tem crítica construtiva? Pode mandar pra gente lá. Pode elogiar também, viu, gente? Porque eu adoro um elogio. Manda pra gente lá no nosso e-mail, tá bom? Hoje, pra quem tá chegando agora, estamos aqui com a Gilza Oliveira. Ela que é coach, que é consultora, que tem uma formação incrível. Tá dando dicas, assim, fantásticas pra nós, pra que a gente possa, nós somos empreendedores, aspirantes a empreendedores e até mesmo intraempreendedores, possamos estar mais antenados com os temas aí empresariais. E eu já quero começar esse bloco, Gilza, te perguntando a respeito dessa dinâmica do consultor dentro das empresas. Porque, às vezes, o empreendedor, ele fica ressabiado, sabe? De contratar, eu ouço muito isso, assim, de contratar um consultor, de contratar um mentor, de contratar um coaching para colaborar com ele pessoalmente e tudo. E ele fica ressabiado. Como que vai ser esse processo? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito desse processo. Como é que você chega nessas empresas? O que seria uma postura ideal, na sua visão, né, logicamente, dessa relação consultor-empreendedor? Ari, vamos lá. Primeiro a gente precisa ressaltar que a gente precisa de ajuda, né? Nós, empreendedores, no dia a dia do nosso trabalho, nós não sabemos tudo e a gente precisa de ajuda. E essa ajuda ela pode vir de órgãos, né, como o Sebrae, como o CDL, como a ACI, como a Câmara da Mulher Empreendedora, e também de consultores, mentores, pessoas que têm algum conhecimento que possam agregar ao nosso negócio e à nossa realidade, né? Pessoas que têm experiências e que já passaram pelo que a gente está buscando. E não há problema nenhum em pedir ajuda. A gente deve, inclusive participar de grupos de empreendedores, onde um pode ajudar o outro também. Isso também hoje está muito em voga, né? A gente tem as confrarias, né? Que a gente pode se ajudar mutuamente, porque cada experiência de um pode ajudar na experiência do outro, e isso é muito importante. A consultoria, ela é uma ajuda externa para uma empresa, pode ser numa área específica, né? Ou pode ser mais genérica, onde alguém de fora, com um olhar de fora, e só esse olhar de fora já é um grande diferencial, né? Porque quando a gente costuma dizer assim, até a gente fala isso para empreendedor, a gente fala isso para pesquisa, né? Quem é pesquisador e que está me ouvindo vai saber. O nosso olhar fica viciado, né? Quando a gente está lá na nossa empresa com os nossos problemas, às vezes a gente fica cego mesmo para algumas coisas, porque a gente não consegue enxergar algumas realidades e algumas soluções e algumas alternativas, só porque a gente está muito inserido no problema. Sim. Então, o olhar externo de um consultor, ele já traz essa condição de conseguir enxergar de fora, né? De ler o problema de outra forma e de enxergar soluções. Além disso, o consultor é alguém que tem experiências em vários negócios, porque ele é alguém que presta consultoria e que presta ajuda para vários negócios, vários mercados, várias realidades. Então, ele tem ali um conjunto de ferramentas e de soluções e de experiência que vai agregar para a sua empresa, né? E de compreensão desses segmentos, que é importante falar, né? Exatamente. Então, eu consigo chegar e enxergar, olha, eu já vi isso.
Isso não é a primeira vez que eu estou vendo. Esse problema já aconteceu antes, em negócios diferentes, e as soluções que a gente aplicou foram essas e essas e essas. Essa é uma forma. O consultor é alguém que estudou, que entende, né, no caso, consultor de negócios, que entende de negócios, né, consultor que entende de pessoas, que entende de empreendedorismo. Então, é um profissional que vai ali trazer solução para você. É um profissional que vai trazer aconselhamento, que vai trazer orientação. Esse consultor, essa relação que você perguntou entre o consultor e o empreendedor, ela tem que ser de parceria, de ajuda mútua, né? O consultor, ele tem que construir junto com o empreendedor as soluções necessárias para aquele negócio e para aquele contexto e realidade. Às vezes, uma solução de um negócio, de uma área e de um mercado não vai servir, não tem modelo, sabe? Não tem... Uma receita de bolo uma certinho. Roupinha que eu vou vestir lá que vai servir assim perfeitamente. Eu preciso adaptar, eu preciso entender que os mercados eles são diferentes e que as soluções elas precisam ser adaptadas para a realidade daquele cliente. Então eu acho que isso é muito importante. E aí você falou sobre os empreendedores serem ressabiados, né? Porque alguém de fora que vai vir falar sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, a consultoria ela pressupõe uma relação de confiança. Ela pressupõe uma relação de você ter empatia, né? Você não vai contratar um consultor apenas por questões técnicas, mas também para você ver se tem conexão com o seu negócio e com o seu perfil. Quando a gente contrata um consultor, nós, empreendedores, vamos ouvir coisas que a gente não quer ouvir mesmo. Isso é normal. É verdade. Né? Se a gente está contratando alguém para nos ajudar, isso quer dizer que a gente sabe que a gente está errando em alguma coisa. Sim. E aí a gente tem que ter aquela capacidade de ouvir e de aceitar e de corrigir. Senão não precisa nem contratar também, né? A escutativa que a gente fala, Exato. né? Tem que estar com os ouvidinhos abertos e tudo. Exatamente. E quando eu falei de ressabiado, é porque muitas vezes, porque a gente tem muitos profissionais no mercado, não é? De todos os segmentos. A gente tem profissionais muito bons, profissionais bons, e nós tem profissional meia boca no mercado aí. Então, às vezes, o empreendedor recebe ali, busca uma colaboração, e às vezes essa colaboração ela chega de forma muito abrupta, né? Ou seja, ela deixa de levar em consideração aquela bagagem que o empreendedor traz. E às vezes o empreendedor está tão desesperado, querendo mudar e resolver a realidade dele, que ele não percebe isso inicialmente. E aí gera um choque de gestão dentro do negócio. Isso é um problema, não é? Exatamente. E aí cabe ao consultor e ao empreendedor ter essa construção conjunta, né? Cabe aí respeitar a realidade do empreendedor, porque assim, o consultor, ele faz um diagnóstico, ele levanta ali a real situação, ele apresenta esse diagnóstico para a empresa, né? Olha, o que foi detectado, como se a gente estivesse indo ao médico, né? Ao médico também a gente recebe um diagnóstico e recebe um remédio. E o consultor, ele vai apresentar ali as opções de remédio para aquele negócio. E essas opções têm que ser de acordo com o contexto, com o perfil do empreendedor, com o perfil da equipe. E aí cabe ao empreendedor tomar ou não o remédio. O consultor não pode descer o remédio goela abaixo. Porque o sucesso dessa relação, né? Sucesso desse plano porque vai ser gerado um plano de ação, não é isso? Exato, que vai ser implementado. Para poder ser implementado, não depende do consultor, viu, gente? O consultor não vai lá e faz o negócio acontecer dentro do seu negócio. O mentor, ele não vai mudar a história do seu negócio. Às vezes eu sou convidada para, né, me chamam para dar uma mentoria ou outra, e eu percebo que às vezes a pessoa, ela tá esperando que eu vá lá no negócio dela e eu dê o mesmo ritmo que eu dou no negócio dela, no meu negócio. Mas é diferente demais. Até porque o tempo que você dedica é diferente. Você vai dedicar algumas horas, né? É diferente. E o aprendizado que você tem com relação àquilo ali é totalmente diferente também. Então, assim, só para frisar, o sucesso de um encontro desse aí, de um consultor com um empreendedor, quando ele pede ajuda, quando ele quer se capacitar, depende de quem mesmo, Gilza Oliveira? Depende do empreendedor. Inclusive, o pedido de ajuda já é uma abertura e uma sinalização de que eu quero fazer acontecer, né? E eu, como consultora, quando eu faço o trabalho de consultoria nas empresas que eu atuo, eu faço essa construção junta
E às vezes a gente tem realmente que encerrar um processo de consultoria da minha parte, né, para com o cliente, porque se ele não tiver aberto e se ele não tiver disposto e se ele não tiver junto com você naquela caminhada, né? Às vezes é melhor você não estar junto. Então a consultoria, ela é uma construção conjunta que você tem que ter a sensibilidade, tem que ter ali a capacidade de entender como você pode ajudar aquele empreendedor, né? Você é consultor, como é que você pode melhor ajudar aquele empreendedor? O que você pode fazer? Qual é a realidade dele que você pode contribuir, né? E saber como conduzir isso aí. A consultoria é muito importante. A solução, né, se eu pudesse trazer os meus clientes para falar aqui para vocês, né, das experiências, a Ariane foi uma, já falou aí, é um suporte fundamental para você que quer crescer. Não se cresce sozinho e você não sabe tudo, né? Você precisa de ajuda externa. E às vezes de mais de um consultor, de mentores diferentes, verdade, né? E aí a gente tem hoje no Sebrae muita solução gratuita, a gente tem no CDL eventos, na CIA eventos, a gente tem os eventos da Câmara da Mulher Empreendedora, tem os Café Conexões periódicos, né? A gente tem aí várias coisas que você, empreendedor, pode e deve participar para se capacitar e para ter esse olhar de fora que pode te ajudar muito nos seus resultados. E às vezes até estar sensibilizado de que precisa dessa ajuda, não é? Precisa desse apoio que é tão importante. Mas mudando um pouquinho aí, mas dentro do mesmo bolo, a gente sabe que a informação e o conhecimento são realmente essenciais para o sucesso do empreendedor nos dias de hoje. A gente falou várias coisas aqui hoje relacionadas a isso. E eu queria que você compartilhasse conosco algumas estratégias práticas para que os empreendedores gerenciassem efetivamente, de maneira, né, eficiente, essa informação e utilizassem de forma estratégica para impulsionar o crescimento dos seus negócios. Eu costumo dizer que sem informação não há gestão. Não dá para você gerir um negócio sem informação, né? Você precisa de informação do mercado, você precisa de informação da clientela, você precisa de informação dos seus números, né? De faturamento, de despesa, você precisa de informação sobre o seu negócio como um todo. Então, a informação é fundamental para a tomada de decisão. Todas as vezes que você toma uma decisão sem informação, você está dando um tiro no escuro. E a chance de não acertar, né, é muito grande. Então, é importantíssimo a gente coletar a informação o tempo inteiro, analisar a informação. Existem muitos indicadores que você deve ter no seu negócio. Indicadores da área de recursos humanos, indicadores financeiros, indicadores de atendimento, indicadores da área de marketing, né, que vão te ajudar a ir mudando o rumo do seu negócio para atingir os objetivos que você quer. E com relação à gestão da informação, dessa informação, né, além de coletar informação periodicamente, então vamos lá, desde a parte da coleta de informação, levantamento de dados, até a parte de tratamento, a gente chama de tratamento desse dado, dessa informação, sim, né? Então eu vou armazenar corretamente essa informação e aí eu vou sugerir que você tenha manuais, por exemplo, né? Eu vou sugerir que você tenha processos bem definidos e escritos e formatados, que você tenha para conseguir replicar, porque aí você tem que pensar que em algum momento você vai ter uma troca de colaborador, ou então vai acontecer, igual já aconteceu comigo algumas vezes, a gente ter que fazer uma troca de equipe mesmo, por vários motivos, assim, práticos de vivência, que é a realidade nua e crua do empreendedor, que não é o que a gente quer que aconteça, mas pode vir a acontecer. E aí, como que você replica os processos? E aí, que é o que a gente fala da gestão do conhecimento, né? O conhecimento está na cabeça do funcionário. Você treinou, orientou, você criou lá a estratégia, você precisa tirar da cabeça dele. E é aí que vem a manualização, e é aí que vem a padronização dos processos, né? Os chamados POPs, né? Que vocês vão ouvir essa palavra por aí, né? Que são os procedimentos operacionais padrões, né? Como que eu faço, como eu faço, os procedimentos que a gente vai ter aí, os protocolos de atendimento, os protocolos de vendas, o protocolo de negociação. Na prática seria assim, gerar um roteiro daquela ação, né? Então, por exemplo, você tem lá a pessoa que faz contas a pagar. Como que ela faz isso? Como que ela faz esse processo? Como é que começa? Então, é bem assim mesmo, gente. Recebe a correspondência do boleto. Primeiro passo. Segundo passo, para onde essa correspondência vai? E a gente tem fluxogramas que a gente pode usar, que são desenhos, né, que mostram o caminho que o processo está fazendo dentro da empresa. E aí a gente vai ter uma série de ferramentas que vocês podem utilizar. A informação, a gestão do conhecimento, ela é fundamental para a minha empresa ficar independente, né? Para eu não depender de uma pessoa em específico, de uma liderança em específica, né? Então eu preciso tratar essa informação, analisar. A empresa precisa de relatórios financeiros, relatórios contábeis, relatórios da área de marketing, relatório da área de humanas, né?
para que eu possa ter. Aí não adianta ter só relatório, eu tenho que ter o relatório, analisar o relatório, interpretar o relatório. Interpretar o relatório. E aí, assim, eu costumo resumir gestão, né? A gente vai gerir um negócio, eu vou gerir pessoas, eu vou gerir processos, eu vou gerir produtos. Não adianta eu ter um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, uma embalagem maravilhosa, se eu não tenho pessoas capacitadas para atender, para vender, para conduzir aquele negócio. E não adianta se eu não tiver processos. Eu percebo que muitas vezes as empresas elas negligenciam o processo. Às vezes cuidam de pessoas, pensam no produto, que é o que vende, mas negligenciam o processo. E gestão de processo, padronização de processo, organização de processo é fundamental para crescer. Se você cresce com processos desorganizados, você vai ter problema lá na frente. E fica muito mais difícil você voltar lá para poder consertar as coisas, não é? E hoje, assim, você tem uma informação mais acessível, não é? Você tem as consultorias, né, Gilze? Você entra no negócio e você vem com as ferramentas que já são ferramentas testadas e comprovadas que vai dar um resultado, né? E o tal dos ERPs, né, os sistemas ali que você tem que ter no seu negócio para você poder jogar um cadastro de cliente, um cadastro bem feito, com nome, com telefone, com e-mail. Fazer uma gestão de relacionamento com o cliente. Isso. Né? E lembrando que tem a lei de LGPD, então você precisa ter ali uma autorização desse cliente, né? Cuidar dos dados. Isso, cuidar dos dados, para ele autorizar que você tenha esses dados, que você utilize esses dados quando você precisar acessar a sua base de cadastro, para poder fazer contato com esses clientes ou fazer uma ação com esses clientes, não é isso? E um outro detalhe que eu acho importante também, que eu estou falando como empreendedora, que eu vejo que isso muda muito o comportamento dentro do negócio, é a gente entender, quando você é empreendedor na ponta, assim, no mercadão, no comércio ali mesmo, de loja, de prestação de serviço, é entender a jornada desse atendimento. Como é que esse atendimento acontece dentro do negócio? E às vezes tem ferramentas que são ferramentas eletrônicas mesmo, né? De tecnologia, que você vai poder acompanhar isso ali. Mas assim, você que é pequenininho aí, que está com sua empresa, tem 3 colaboradores, ou então é você mais um, que é o que a gente mais tem no mercado, né? Você consegue fazer isso, às vezes com uma lista de... O pequeno, ele precisa observar o que os grandes estão fazendo e adaptar para a sua realidade. Eu não posso ter um sistema, eu vou ter uma planilha. Né? Eu não posso ter um controle, um sistema, a gente chama de CRM, né? De gestão de relacionamento. Sim. Eu vou controlar isso, nem que seja no papel, mas eu preciso ter controle, eu preciso ter dados e informações coletadas, armazenadas, gerenciadas, para que eu tenha resultado. Então, talvez se o pequeno ficar pensando assim, mas não vou nem começar, porque eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, eu não tenho software, eu não tenho tecnologia, você vai ficar parado no tempo. A pergunta que você tem que se fazer é, como que eu posso gerenciar a informação, gerenciar a minha equipe, liderar com as condições que eu tenho, no cenário que eu tenho, né? Como que eu posso adaptar isso para a minha realidade? E eu gosto muito de falar sobre isso, né? Da teoria Effectuation, que é uma teoria muito bacana da Sara Sarasvati. Você pode procurar aí no Google, Sara Sarasvati. Ela fala sobre essa teoria Effectuation, que diz respeito de você fazer o melhor com o que você tem. Então, às vezes, eu ainda não tenho ERP, eu não tenho um sistema lá no meu computador, não tenho condição de ter um sistema, de pagar a mensalidade desse sistema, mas eu tenho acesso a planilhas. A minha mãe começou a empreender com 56 anos de idade, porque dos 50 aos 56 ela estudou. Ela tinha só a 4ª série, aí ela fez o fundamental, fez o ensino médio, fez faculdade, especializou. Surgiu uma oportunidade para ela empreender. Não tinha dinheiro, viu, gente? E quando eu falo não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Mas ela viu uma oportunidade e ela entendeu que a maneira como ela geria a vida dela ali na casa dela e com as coisas dela, afinal de contas, olha o tanto de coisa que ela fez dos 50 aos 56, né? O tanto que ela estudou e como é que ela fez isso, cuidando de casa, marido e filho, que ainda tinha filho morando com ela, né, na época. Então ela tinha um poder de gestão, ela compreendeu isso e ela levou isso para esse negócio. Ela gerou contas a pagar no caderninho. Ela tinha um caderninho lá, onde ela fazia os caixas dela, onde dava a ideia para ela de quantos alunos que ela tinha que ter na escola dela para poder pagar as despesas fixas, as despesas sazonais, para pagar, né, os colaboradores, para ter a graninha ali para poder fazer as festinhas e também para alimentar o caixa 2 dela, porque o caixa 2 dela era destinado a comprar o carro vermelho que ela sonhava em ter quando ela tinha 13 anos de idade. Então, assim, ela fazia isso e ela, quando a gente conversava assim, ela me contava
as compreensões que ela tinha desses dados. Porque esses são os indicadores. Então, ela compreendia, por exemplo, a época que ela conseguia fazer mais matrícula, por quê e como que essas matrículas entravam na escola. A época que, inclusive, ela começava a perder aluno, porque eram alunos de ensino infantil, né? Tinha uma épocazinha ali que os pais às vezes já tiravam, porque era a época já chegando na época de férias, né? E ela tinha que se preparar para aquele processo ali. Mas como é que ela sabia disso? Ela sabia disso porque ela tinha um caderninho, ela não era uma planilha, mas ela tinha um caderninho com todas as informações, com todos esses indicadores. E ela fazia isso anualmente. Então, quando mudava o ano, quando ela ia fazer as ações dela, de matrícula para ter aluno e tudo, ela voltava naquele caderninho, aquelas informações todas do ano anterior, para ela entender e conseguir projetar o que ela estava esperando para o ano que iria começar. Então, assim, hoje, todo empreendedor, independente do negócio, se tem acesso a um software, se tem condição de ter um RP, não é, Gilze? Tem que ter esses dados. E tem que tratar esses dados porque eles são extremamente estratégicos. O empreendedor, o pequeno empreendedor, ele fica muito conectado, às vezes, no operacional, né? E perde o estratégico. Porque é a realidade da micro e pequena empresa no Brasil, né? O micro e pequeno empreendedor, ele faz tudo, ele faz um pouco de tudo. E aí que entra essa capacidade de melhorar a gestão dele e melhorar, inclusive, a gestão do seu tempo para que ele consiga tirar um tempo para ser estratégico. E gestão da informação é estratégia. Isso. E aí, nesse mundo maluco de empreendedor, a gente consegue ver que muitos enfrentam desafios justamente para equilibrar as responsabilidades como líder e também como indivíduo que busca crescimento pessoal, que busca crescimento profissional. Aí, nesse caminho, falta saúde mental. Não é? Porque não é fácil. Eu sempre falo, empreender não é romântico. É muito massa. É desafiador. É desafiador. É muito legal você olhar para o negócio e falar assim, nossa, eu consegui fazer isso, nossa, eu construí isso, nossa, eu cheguei aqui e eu ainda trouxe uma galera comigo. E eu tenho pessoas que acreditam na minha marca, que acreditam no meu negócio. Eu tenho capilaridade no mercado. Então, você consegue ver essas coisas. Mas não é fácil conseguir equilibrar essas responsabilidades como líder e também como indivíduo. Então, assim, com base na sua experiência, o que você diria para nós sobre práticas e até técnicas que esses empreendedores eles podem adotar para conseguir manter esse equilíbrio, sabe? Para promover o seu próprio desenvolvimento enquanto eles lideram as suas empresas. O empreendedorismo é muito bonito, importante, né, na nossa sociedade, porque são os negócios, né, não só pequenos, né, mas são os negócios que movem a nossa economia e que nos movem, né. Então é fundamental a saúde, como você disse, né, física, mental, espiritual desse empreendedor para que os negócios possam ser melhor geridos e tenham mais qualidade e mais perenidade, como a gente falou no início. E aí, como que eu faço para eu poder investir em mim, né? Como a gente falou, além dele se capacitar para empreender, ele precisa cuidar dos conhecimentos necessários que ele precisa para a vida enquanto indivíduo, né? Então ele precisa se desenvolver. No meu trabalho de mentoria, é impossível eu fazer um trabalho de mentoria ou de consultoria, quando eu faço trabalho de mentoria com o líder, né? Com o gestor, com o empreendedor, dissociando a pessoa dele, pessoa física, né? O indivíduo do empreendedor. Então a gente tem que cuidar dos dois. Então a gente faz um trabalho de autoconhecimento, né? A gente faz um trabalho de desenvolvimento de competências pessoais, a gente faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, e aí às vezes envolve a família, né? Envolve outras questões, porque nós somos seres completos, nós não somos só empreendedor, a gente não é só mãe, a gente não é só dona de casa, a gente é completo, né? E é preciso cuidar dessa completude. E como você mesmo falou, a saúde mental, terapia é fundamental, né, para a gente estar fazendo. Cuidar da saúde física, cuidar da alimentação e cuidar da sua educação enquanto indivíduo, da sua espiritualidade, né? Independente do que você acredita, cuidar do seu espiritual e cuidar de você enquanto pessoa. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. É verdade. Né? Olha, essa frase eu nunca escutei, achei isso maravilhoso. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Legal. Não existe um negócio maravilhoso com muito resultado se o empreendedor que está por trás, que é um indivíduo, que é uma pessoa, está ali, se ela está
com problemas, né, físicos, a gente tá doente, quando a gente adoece, né, se você adoece, você não vai no seu negócio, você não acompanha, não é assim? Então a gente precisa se fortalecer enquanto pessoa, precisa cuidar da gente e se capacitar enquanto pessoa, e a gente precisa estudar pra ser gente. Né? A gente precisa e para lidar com gente. Esses discursos, assim, que antigamente a gente... Antigamente não, que a gente ainda ouve muito isso por aí. Você vem trabalhar, você deixa seus problemas lá na porta da empresa. Aí você entra sem seus problemas, por favor. Gente, como assim? Se alguém descobrir como é que faz isso, me conta. Pois me conta também, porque eu tô precisando saber como é que eu faço isso. Mas isso aí é uma problemática que a gente tem e talvez seja esse um dos pontos mais sensíveis que talvez a gente tenha no mercado hoje. Porque eu, como estou na ponta, eu empreendo, eu tenho aí cerca hoje de 30 colaboradores, né? Eu tenho colaborador que tem 21 anos de idade, eu tenho colaborador que tem 45 anos de idade. Então, assim... Quando eu pego todos eles, coloco numa sala para poder capacitar e treinar, ali eu consigo observar a diversidade dessa equipe. E essa diversidade, ela é importante. Ela é importante. Um monte de pessoas iguais não fazem algo diferente, não fazem resultado, né? O que faz resultado é a diversidade. É a diversidade nossa que é importante, que é bonita, né? E é difícil a gente gerir gente diferente. Na verdade, a gente quer resultado, a gente quer inovação, a gente quer qualidade com um monte de soldadinho. Não vai conseguir. É isso aí. Isso não existe, né? E gerir o diferente, o criativo, o que dá resultado, o que pensa diferente, é um desafio mesmo. E esse é o papel do empreendedor e do gestor. É realmente conseguir juntar o diferente para que dê um resultado positivo lá na frente. E isso tudo gera uma sabedoria incrível, porque quando você está atento, está dentro do negócio, você se sente dentro do negócio, essa sabedoria ela vai colaborar para você lidar com essas demandas, não é? Esses dias tivemos um treinamento nas empresas e nós chegamos lá para dar o treinamento tal, bem cedo, era 7h30 da manhã, e aí, nem bem cedo assim, né, gente? Porque eu sei que tem gente que acorda 5 horas da manhã aí para fazer a vida acontecer. Mas 7h30 da manhã. Então eu cheguei em treinamento, tinha 2 crianças lá, né? Eu disse, gente, quem são esses meninos? Aí minhas funcionárias, não tinha com quem deixar. Eu falei, não tem problema, deixa aí. Toma, tem um biscoitinho aqui, tem um papel, tem uma caneta, vai desenhar. Poxa, se eu não puder ter a habilidade de compreender que meu colaborador tá ali no horário, que é um horário, né, tá antecipando o horário dele de trabalho, porque ele entra 10 horas para trabalhar, e ele não tem ninguém para ficar com a filha, mas ele tá fazendo o esforço de estar ali para poder fazer porque poderia ter falado assim, olha, eu não tenho ninguém para ficar com minha filha, não vou poder comparecer ao treinamento. Então, quando eu vejo isso, eu vejo um nível de esforço, eu entendo assim, esse colaborador, ele ganha ponto, porque ele tem um nível de desempenho, ele quer fazer a coisa acontecer. Agora, se eu sou um empreendedor, que eu não tenho olhar sensibilizado para essa liderança atual, para essa liderança criativa, eu vou olhar e falar, gente, realmente, passa lá no RH que é tipo... Eu, na minha mesa, que já vai fazer a carta. Como é que traz o menino pro treinamento? Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro tratando dados, se tratando, para a gente poder criar essa sabedoria popular para lidar com essas questões e não tem para onde você correr disso. Quando a gente não consegue fazer sozinho, a gente tem que pedir ajuda. Por isso, muito tempo eu pedi ajuda a Gilza Oliveira e mais alguns consultores que passaram pelo meu negócio para clarear as ideias. Essa coisa dos indicadores, para mim, por exemplo, era algo que às vezes eu não conseguia compreender a profundidade. Mas o dia que eu peguei esse negócio, gente, falar com vocês, minha vida hoje como empreendedora é outra. Eu consigo medir todos os processos dentro do meu negócio. Eu consigo tirar férias, ficar 8, 10 dias fora do meu negócio e a coisa continua acontecendo e eu continuo vendo o que está acontecendo porque eu tenho esses espelhos, né, desses indicadores, dessas questões que acontecem, que não são difíceis de fazer e não precisa ter uma tecnologia de outro planeta para poder realizar isso, não é isso? Exatamente. Gilza, eu quero agradecer a sua participação, porque você abrilhantou o Empreendedor em Ação. Eu tenho certeza que muita gente está ouvindo aí e está assim, se atinando para o negócio, falando, nossa, eu realmente preciso e posso me abrir mais para essa questão de pedir ajuda e de receber um consultor no meu negócio. Então, muito obrigada. Ari, eu que agradeço, né? Estou sempre à disposição. Vou deixar meu Instagram, @gilze.oliveira, né? Para quem quiser acompanhar um pouco mais desse conteúdo.
E estou à disposição, sempre que precisar, pode chamar que a gente vem para contribuir. Muitíssimo obrigado, viu, Gilze? Gente, é assim que a gente conclui mais um episódio do Empreendedor em Ação. E claro que eu não posso encerrar sem agradecer o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Voi Comunicações. Quero te convidar para você seguir o nosso canal Empreendedor em Ação no YouTube e também para me seguir lá no Instagram, Ariane Galdino _Reinventa, para você ficar aí atinado e antenado com várias dicas que acontecem nesse perfil, e eu acabo compartilhando dicas de outros perfis e também a nossa programação aqui na Rádio Unimontes. A Rádio 101,1 é essa rádio, gente, que oferece informação, cultura e música de qualidade. Então, espero vocês aí na próxima quinta-feira com uma super entrevista, uma mini mentoria para poder colaborar para a sua vida aí, empreendedor. Até lá! Vamos de Exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.